Olá pessoal, meu nome é Denis Souza. Hoje eu quero fazer um podcast para vocês. É um áudio que vai abordar um pouco sobre o que nós vimos na aula passada sobre sistema nervoso central. E eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre experiências pessoais, né, que eu tive em relação ao funcionamento do meu cérebro, em relação ao funcionamento, a resposta que o meu cérebro ele me dava e por algumas situações que eu passei e também algumas situações que muita gente ainda passa. O que seria isso? Nós estamos em constante crescimento, evolução, estamos em constante adaptação. E é muito engraçado quando nós falamos sobre cérebro, nós falamos sobre comportamento, nós falamos sobre pensamento, crenças, é, vivências da infância que nos trouxe à realidade em que vivemos hoje. Então, nós trazemos uma série de cargas e experiências do passado até a data de hoje. Nós temos uma memória do passado, nós temos uma perspectiva do que virá no futuro. Então, nada mais válido do que trazer essa abordagem com vocês. Enfim, por muito tempo eu tive muitos problemas problemas com memória, problemas de gagueira, problemas de comunicação como um todo. Eu acredito que muitos desses problemas, sim, foram devido, né, à forma como eu, como filha, fui criada. Não tira a minha responsabilidade de nenhuma forma sobre as consequências de alguns atos. Porém, como a minha criação foi muito de repressão, foi muito reprimida, fui muito reprimida, isso acabou afetando algumas questões no meu sistema nervoso central, também pensamentos, enfim. Devido a muito estresse, muito neurotransmissor do estresse, que é o cortisol, sendo liberado constantemente, cronicamente, ele não passava, eu vivia em estado de alerta praticamente 24 horas por dia. Eu vivia em estado de atenção 24 horas por dia. E isso acabou me prejudicando de alguma forma, porque nós sabemos que quando tem excesso de alguma química do cortisol, por exemplo, no corpo, ele acaba diluindo, né? Eu vou colocar entre aspas, diluindo o que é de bom no nosso organismo. Por exemplo, serotonina, dopamina e outros neurotransmissores que nos fazem bem. Então, quando eu tenho um neurotransmissor que me deixa em alerta o tempo todo, eu acabo tendo que uma supressão, acabo tendo alguns problemas de desenvolvimento no meu cérebro, acabo tendo alguns problemas no funcionamento dele, algumas estruturas cerebrais, eles acabam diminuindo, acabam minguando, porque você não exercita ali aquele órgão, aquela parte com tanta naturalidade, com tanta espontaneidade e esforço também. Porque normalmente as pessoas, quando elas não conseguem ser o que desejam ser, elas acabam sendo reprimidas, caladas, elas acabam sendo, de alguma maneira, não aceitas, né, no seu meio, elas acabam encolhendo, né, encolhendo para dentro, se minguando. Então, o nosso sistema nervoso central, ele funciona a partir do momento que você utiliza ele. Então eu vejo muitas pessoas que têm uma inteligência extraordinária. Eu vejo muitas pessoas que têm ali uma habilidade muito grande de comunicação. Eu vejo pessoas que são um exemplo de comportamento para muita gente, inclusive para mim. E eu tive, né, recentemente eu falo desde os meus 14, 15 anos, na época eu gaguejava ainda, e com essa questão da gagueira, eu falei, gente, eu preciso arrumar uma solução para mim. Não é possível que eu tenha nascido assim, vou morrer assim. Então foi a partir daí que eu não sei o que deu na minha cabeça, mas foi muito incrível quando eu falei assim, ó,
eu vou me estimular, eu vou crescer, eu vou fazer com que essas habilidades que eu não tenho, possam se desenvolver, por exemplo, a fala, por exemplo, a minha comunicação, e vou desenvolver ela. Então, a partir daí, eu comecei a usar uma função muito bacana que eu só fui descobrir recentemente, que é a neuroplasticidade. Então, à medida que a gente vai exercitando repetidamente algumas funções, por exemplo, a fala, a gente vai criando ali conexões neurais firmes, onde se eu, antigamente eu tinha dificuldade em falar, atualmente eu não tenho, porque eu reforcei muitas vezes a mesma estrutura da fala. Da mesma forma, eu posso colocar isso em qualquer atividade do meu corpo, seja no andar, seja no meu comportamento, seja nas emoções. Então hoje eu tenho que, se eu não nasci dotada de alguma habilidade, como muitas pessoas falam, a pessoa tem um dom para isso, tem um dom para aquilo, tá, mas isso não impede de quem não tenha o dom de desenvolver. Qualquer ser humano na Terra pode desenvolver uma habilidade. Então, esse é o podcast que eu quis trazer para vocês, que não existe essa questão de eu nasci assim, vou morrer assim. O meu cérebro é dessa forma e não tem como mudar. Tem sim. Nós temos algo muito importante no nosso corpo, é algo sim que eu falo para vocês que é obra-prima do Criador de Deus, seja lá quem for você, o que você acredita, mas nós podemos sim nos desenvolver, crescer sempre. Se você hoje não tem uma habilidade, aprenda hoje nesse áudio que você pode desenvolver qualquer habilidade. Claro, você precisa gostar do que você vai desenvolver, senão nada adianta, porque para que você consiga desenvolver uma habilidade, você primeiro tem que gostar, você tem que saber que você vai gastar muito, mas muito tempo naquela atividade ali, então você precisa fazer o que ama, porque aí o desgaste mental e energético vai ser menor. Claro que vai ter seu desgaste, mas vai ser recompensador no futuro. Então, esse é o recado que eu quis passar para vocês, que o nosso sistema nervoso central, ele sim, ele é moldável, ele é modulável, tá bom? Então, esse é o podcast de hoje e até mais.